Jordana, será que de fato existe aí namoro cristão que seja santo, né? Inclusive com uma menina morando sozinha num apartamento. Uma influenciadora cristã postou um vídeo falando sobre sua rotina que acabou caindo na Choquei e aí muita gente comentou e falou que era mentira e tudo mais, mas será que é mentira mesmo? Né? E ainda o caso deu uma piorada porque eles descobriram que no antigo relacionamento dela ela não agiu desse jeito, né, com o ex, e agora com o namorado atual ela decidiu viver aí uma vida casta, uma vida santa. E será que ela tá certa? É sobre isso que eu quero comentar hoje aqui nesse vídeo aqui do nosso queridíssimo amigo Jesus, né? É uma coisa assim que eu gostaria até de falar sobre esse vídeo porque vendo alguns comentários que eu vi em alguns outros vídeos aqui no canal, né, eu decidi então fazer esse vídeo, que era um vídeo que eu não iria fazer porque eu acho que eu vou comentar muita coisa interessante a partir desse caso aqui, para a gente também esclarecer muita coisa. Mas sem mais delongas, vamos ver aí o primeiro vídeo dela, aí depois a gente vai estar dando uma comentada. Fui numa loja escolher um vestido bem bonito porque hoje à noite meu namorado vai vir aqui em casa. Pera aí, Jordana, mas tu não é evangélica e mora sozinha, menina? Sim, meus irmãos, mas hoje a minha mãezinha vai estar aqui em casa junto com a gente, então tá liberado essa gentinha, né? Pra quem não sabe, eu sou da igreja. Ou melhor, sou de Jesus Cristo e o Espírito Santo habita dentro de mim, certo? Então, eu e meu namorado não vamos um na casa do outro quando nós estamos sozinhos, por uma questão de prudência mesmo. E bora colocar um cafezinho pra dentro pra que eu consiga arrumar minha casa pra quando ele chegar. Afinal, minha mesa tava cheia de biscoitinho, sacola, porque quando mãe tá em casa é assim. O meu quartinho já estava arrumado pra mim e pra minha mãe, mas aqui ele não entra, né? Porque eu sou crente. Você se esqueceu que eu sou crente? Mas na cozinha, na sala, comigo, com a minha mãe, ele é super bem recebido, pode entrar à vontade. Fui tirando comida velha da panela, dei um trato na louça que tava feia coisa, arrumando a mesa. Quando eu vi que faltava alguns minutinhos pra terminar minha organização, já fui passar pra shampoo no cabelo pra lavar depois. Mas, irmãos, só queria deixar uma coisinha clara aqui pra vocês. Santidade no namoro cristão não tá ligado somente à área sexual, não. De nada adianta você se guardar só nessa parte, se em todas as outras o seu relacionamento com Deus tá raso. Santidade no namoro é o seu devocional individual tá em dia, independentemente do seu parceiro. A santidade é um produto de um coração que já ama Jesus com todas as suas forças. E por confiar no seu plano perfeito é que você segue a palavra de Deus e sabe que ela é o melhor pra você. Que Deus te abençoe e eu espero que esse vídeo tenha edificado sua vida de alguma forma. Bem, pessoal, esse daí é o vídeo da Jordana. Caiu lá na Choquei, né? Inclusive que eles deram ali uma manchete escrito: veja, influenciadora cristã / crente mostra como é a rotina para receber um namorado em casa. Aí coloca uma fala dela: eu e ele não vamos um na casa do outro quando estamos sozinhos por uma questão de prudência. Né? E aí o pessoal comentou, falou: ai, é mentira, ai, na verdade isso daí é só para cego ver, isso daí não existe esse tipo de santidade e tudo mais. E aí caíram matando ali em cima dessa menina, né? E em cima do namorado também, que tipo assim, nossa, como é que você aceita namorar uma menina e não ir pra cama com ela ali antes do casamento, né? A primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, gente: o público-alvo do vídeo são os cristãos, né? São os crentes ali, os jovens cristãos que decidiram esperar e decidiram viver esse tipo de rotina, esse tipo de vida. Essa que é a primeira coisa que a gente precisa entender. Foi um vídeo que furou a bolha porque a Choquei compartilhou? Foi. Mas só que o que acontece é que tem um público-alvo. Se é para o público-alvo que está sendo feito o vídeo, logo vai falar coisas para esse público-alvo. Então, se tem algum outro público-alvo que acaba vendo esse vídeo, ou vai ficar sem entender, ou vai achar um absurdo, ou simplesmente vai, assim, zombar disso daí, porque não faz parte ali da realidade deles. Então, a primeira coisa é público-alvo. Público-alvo são jovens cristãos, não é o público da Choquei. Então, para o jovem cristão que está assistindo, que acompanha essa influencer, que é a Jordana, isso daí faz completamente sentido. E aí eu entro no primeiro ponto aqui que eu já quero falar, que é o seguinte, que é o de crente tentando ensinar o que crente deve ser e como ele deve viver. Essa que é a primeira questão que eu vejo, né? E aí um monte de gente lá embaixo nos comentários tentando ensinar como que os cristãos devem viver, devem fazer da sua vida e tudo mais. Mas são pessoas que não pararam para ler a Bíblia ou não leem a Bíblia. Se leem a Bíblia, falam assim: ah não, vamos considerar só parte ali do que a Bíblia fala. Jesus mandou a gente só amar e tudo mais e blá blá blá. Né? Não estudou teologia para saber como interpretar a Bíblia da melhor maneira possível, né? Não vai na igreja, não ora, não jejua, não faz nada disso, mas quer ensinar ali para os cristãos
como que eles devem viver, o que eles devem fazer da vida, nem segundo aquilo que Deus quer, mas segundo aquilo que eles acham que um cristão deve ser, né? E aí que tem uma questão muito interessante, né? Porque Jesus fala uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Então, quando Jesus ele fala sobre o que a gente faz de erro, é justamente de não conhecer as escrituras, e no caso Jesus estava citando a própria Bíblia, na época dele estava escrito o Antigo Testamento, e o poder de Deus, que é o poder da ação ali de Deus, através ali do Espírito Santo e tudo mais. Mas o que esse versículo representa, nessas entrelinhas que Jesus está falando, é que se você quer viver uma vida de acordo com aquilo que Jesus deseja, você então precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se você não conhece as Escrituras, não tem como você viver isso. Se você não conhece o poder de Deus, quer ter uma experiência com Deus que faz você mudar de vida, não adianta de nada, entendeu? Então, por um exemplo, se a pessoa ela não conhece nem as Escrituras nem o poder de Deus, não tem como essa pessoa ensinar para quem de fato teve contato com as Escrituras e estuda constantemente as Escrituras para saber a melhor forma de interpretar as Escrituras para aplicar na vida dela e no dia a dia da vida dela, e que conheceu também o poder de Deus, teve uma experiência ali com transcendência e mudou de vida, ser ensinado por quem não teve, entendeu? Por quem não viveu isso. Essa que é a primeira questão que a gente precisa entender. Então a gente vive nessa era que as pessoas querem ensinar como os cristãos devem ser cristãos a partir daquilo. Ah, Rafa, mas são cristãos, eles têm que amar mais, eles têm que amar todo mundo, é todo mundo amando todo mundo. Mas o que é amar, afinal de contas? Né? Amar é o quê? Qual que é a definição de amor? É só esse amor abstrato? Tá óbvio, Jesus falou que a gente deve sim amar as pessoas, mas o amor daquilo que Jesus falou tem a ver com o todo que ele falou, que está ali, inclusive nos evangelhos. Então, por exemplo, para Jesus, você amar alguém não é só você falar que ama ou só aceitar uma pessoa. Amar alguém é você perdoar a pessoa. Amar alguém é você fazer o que é melhor para o próximo. Amar alguém é você amar o seu inimigo pelo que o persegue. Amar alguém não é você odiar a pessoa, desejar a ponto que ela morra. Amar alguém é você não ter inveja da pessoa. Amar uma pessoa é você ajudar uma pessoa mesmo que não tenha nada em troca. Amar uma pessoa é você não cobiçar ela, igual como Jesus falou, que quem olha para uma mulher e cobiçar no seu coração já cometeu adultério. Então tudo isso é amor. Então o amor é o conjunto do todo. Não existe um amor separado disso. É isso que a gente precisa entender. E nesse sentido, quando uma pessoa conhece as Escrituras e o poder de Deus, o alvo dela acaba sendo o quê? Agradar a Jesus. Agradar a Deus. A maior parte dos cristãos hoje no Brasil interpreta a moralidade cristã com o sexo sendo feito dentro do casamento. Então, a pessoa que ela decide viver isso com a questão de o quê? De decidir agradar Jesus. Não é agradar a Choquei, não é agradar os internautas, não é agradar o carinha que acha como o crente deve viver, não é agradar o namorado e nem a namorada, mas é agradar Jesus. É essa que é a questão, né? É isso que acontece. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lugues. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Amigo de Jesus. Eu quero convidar você aí a seguir as nossas redes sociais, né? E não só isso também, a comprar aí o nosso queridíssimo Supermanos, que é a nossa história em quadrinhos. Mas não sai daí, porque essa treta ainda piorou, porque o pessoal ainda revelou coisas aí do antigo relacionamento dela. E ainda quero comentar um pouco sobre isso, mas compre aí os Supermanos, que são super-heróis, irmãos, né? Que tem aquela seguinte pergunta: como seria super-heróis no Brasil? Será que eles seriam heróis de fato? Ou será que eles iriam se corromper pelo sistema, né? Então, não deixa de estar dando uma olhada aí na nossa revistinha. O link está aqui na nossa descrição e segue o nosso canal. 91% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos, então se inscrevam no nosso canal. E agora a gente vai para a parte 2 desse vídeo aqui, que aí piorou ainda mais as questões, né? E esse vídeo vai ser um pouco grande, porque eu quero falar muito sobre isso, porque de fato o pessoal acabou vazando, gente, vídeos que ela fez com o ex dela quando ela tinha 15 anos de idade, né? Vídeos íntimos que acabou sendo vazado nas redes sociais, e aí um monte de gente começou a falar um monte de coisa sobre essa mesma menina, inclusive que ela comenta aqui. Eu só vou colocar bem rápido o vídeo dela aqui, porque senão meu comentário vai ficar
Vou te falar, dá pro seu namorado, tu já deu pra todo mundo e agora vai fazer doce pro cara que te aceitou. Estamos com pena do coitado. Essa é uma das milhares de mensagens que eu recebo desse tipo, de homens que falam mentiras a meu respeito. Isso não é verdade. E eu não preciso me provar pra ninguém, mas tô vindo aqui falar sobre a falta de respeito que eu venho sofrendo nos últimos dias por viver uma vida cristã, longe da imoralidade sexual. Namorei apenas uma vez antes de me tornar evangélica. Foi um namoro não cristão. Não foi um namoro santo. Cometi imoralidades, sim. Sempre deixei meu passado muito claro aqui pra vocês. Isso que contam que eu tive vários parceiros, etc, e me pintam com essa imagem horrível, não é verdade, tá bom? Isso não é uma verdade a meu respeito. E eu sinto muito por você, que é boca do diabo fica contando essas coisas a meu respeito. Tudo que meu namorado tinha pra saber do meu passado, ele sabe. E ele glorifica a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida. Essa é a graça do Evangelho. Ele resgata os escarnecedores. Ele resgata... Esse vídeo aí ele é um pouco maior. Não vou passar ele todo, porque senão vai pegar muito tempo do vídeo. Eu vou deixar aí na descrição, se você quiser, você vai lá e dá uma assistida, né? E aí teve essa questão desses vazamentos, e aí muita gente começou a pegar no pé dela, porque o pessoal falou, essa menina aí, ela ficou com um monte de cara e fez um monte de coisa com esses monte de caras e não fez ali com o namorado, né? Apesar que ela fala que não foi com um monte de cara, que ela ficou só com teve só um ex só, né? E como ela fala isso, a gente acaba dando crédito ali para o que ela fala, né? E aí, então o pessoal falava, porque você ficava com um ex, mas agora com o coitado do seu namorado, você não quer fazer nada com ele e tudo mais, né? E aí a primeira coisa que eu quero falar é sobre a consequência dessa questão que o pessoal chama de carrossel, né? Que é, para quem não conhece essa expressão, é de quando a menina ela acaba tendo várias experiências antes de conhecer um rapaz e firmar um relacionamento com ele, ou fica com muitos rapazes, ou então fica com um rapaz só, né, e faz algumas coisas com esse rapaz e depois firma num relacionamento mais direitinho ali e tudo mais. Aí geralmente o pessoal acha que o cara que firmou um relacionamento direito com ela é um coitado. Mas enfim, essa questão toda, as consequências dessa questão que a gente chama de hipergamia, que não é só a mulher, mas é também vários homens que ficam com várias mulheres, e se tem mulher que fica com vários homens é porque tem porque tem homem que também fica com várias mulheres, né? Mas no caso dela, como ela colocou, ela falou que só teve um ex-namorado e tudo mais, mas a consequência disso é sempre ruim. Na verdade, esse ponto dela prova mais uma vez que quando a Bíblia coloca para a gente viver uma vida organizada sexual, a Bíblia está fazendo isso para o nosso próprio bem. Porque, por um exemplo, se ela fosse uma menina que desde lá do antigo relacionamento dela já decidisse por não fazer nada com o ex, provavelmente não iria ter vídeo nenhum. Aliás, não iria ter vídeo para hoje ser vazado. Não iria ter uma história para hoje ser contada e ser tacado na cara dela. Então, no final das contas, o que de fato corrobora é que a melhor decisão realmente, nesse sentido de relacionamento, é a pessoa se preservar. E não a pessoa ir ou para uma hipergamia, que não é o caso dela, mas é o caso aí que acaba sendo de muito, mas que no final acaba tendo uma consequência ruim, que ali parece que é bom, parece que você está tendo prazer ali de forma imediata, mas que no final pode corroborar para você de uma forma ruim, trazer uma consequência ruim, ou entrar num relacionamento onde tem muita liberdade, né? E aí tem muita liberdade, mas depois volta para você também de uma forma ruim e vira um peso ali na sua vida. Essa que é a questão. E o pior ainda, né? A pessoa chegar e falar, vamos gravar isso daqui, né? E aí acaba gravando, e aí mesmo a pessoa que está ali com você, e você tem ali um relacionamento com essa pessoa, ela decide gravar, mas ao mesmo tempo a pessoa não é 100% confiável que vai ficar com aquilo só para ela ali, ou de duas uma, vai ficar com aquilo para sempre só para ela, ou então vai acontecer igual esse caso, vai soltar na internet, todo mundo vai ver. Então a questão é justamente isso que a Bíblia fala, que é a questão de se preservar. E as consequências dela não ter se preservado lá no outro veio à tona agora e atrapalha
desse relacionamento atual, que é as consequências disso. Por isso que a ideia não é uma ideia de tá aí nessa questão de hipergamia, mas é uma questão de você estar centrado naquilo que é melhor para você, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Essa que é a questão, né? É isso que acaba sendo colocado. E é aí que eu falo um pouco sobre a mentalidade do cristianismo e a decisão aí que os cristãos têm. Porque embora muitas pessoas vivam e falem assim, isso é um absurdo, não existe santidade no relacionamento, não existe santidade no namoro, essa pessoa aí tá mentindo. Ou então o pessoal vira e fala assim, não, mas porque ela viveu uma vida assim, agora coitado do namorado, meu Deus do céu, ô dó, ela não tá querendo ter nada com ele, não é verdade? Coitado, vê se pode, gente, pelo amor de Deus, o cara é um homem velho, entendeu? Se o cara decidiu namorar uma mina sem ter nada com ela, porque foi decisão dele, porque no final das contas ele não tá querendo agradar ninguém, ele tá querendo agradar a Jesus, entendeu? É porque ele escolheu viver uma coisa que ele vai viver, decidiu viver só no casamento. E qual que é o problema dele? Hoje a gente vive num mundo onde o pessoal quer fazer tudo aí com a sua sexualidade. Aí quando alguém vira e fala que quer fazer alguma coisa ali, só no casamento não pode, tá errado, entendeu? Não é uma coisa aí que é bacana, que não é legal. Porque o que acontece é o seguinte, no cristianismo, a pessoa que tem um encontro com a palavra de Deus, que é as escrituras e o poder de Deus, ela decide mudar, mas ela não decide mudar por conta própria, ela decide mudar porque ela teve um encontro com esse transcendente que foi tão forte que ela decide falar assim, eu não vou viver mais da maneira que eu vivia. Então ela toma essa decisão para agradar Jesus, não é para agradar ninguém, não. Entendeu? Então muitas das vezes também o pessoal precisa entender isso. Se você critica, você também precisa entender isso. Mas eu tô na minha liberdade. Beleza, você tá na sua liberdade. Você pode tomar sua decisão. Rafa, mas eu não concordo, porque na realidade, se fosse comigo, eu ia fazer diferente. Tá bom, se fosse com você, né? É essa que é a questão. Mas uma das coisas que acontece é que foi a decisão que acabou sendo ali a decisão dele. E o cristianismo traz essa transformação. Traz essa mudança de vida. É isso que a gente precisa acabar entendendo. Aí muitas das vezes eu vejo muitos meninos exigindo algumas coisas das meninas. Como por um exemplo, o cara às vezes exige que para namorar a menina tem que ser virgem, né? Mas uma das coisas que eu falo é o seguinte, no mínimo, você também é virgem para exigir isso da menina? A maior parte dos meninos que eu vejo que muitas das vezes exige isso, às vezes está na pegação, às vezes está tirando virgindade de outra mulher, aí na hora que quer casar com uma que é virgem. Meu camarada, no mínimo é o seguinte, se você estivesse batalhando por preservar a sua santidade, a sua virgindade, cara, aí sim, você poderia exigir isso, mas no caso você está vivendo uma vida dissoluta e quer que a menina seja Virgem Maria, poxa, aí também não, né? Aí também você está viajando na maionese, entendeu? É essa que é a questão. Agora, voltando aqui para encerrar uma vez por todas esse papo aqui da questão, no cristianismo há uma questão de mudança de vida, onde a pessoa tenta viver ali uma questão de mudança de realidade, pela uma decisão que ela teve a partir daquilo que Jesus fez. Rafa, mas mesmo se eu for cristão e for virgem ou não for virgem, beleza, pode ser uma decisão sua, mas se alguém decidiu acolher ali a menina e de fato virar o namorado dela, cara, foi a decisão do camarada, entendeu? O camarada decidiu, gostou da menina e decidiu ir com ela ali e só fazer alguma coisa no casamento, entendeu? E não tem uma questão que é problema nenhum nisso, mas uma das coisas que o cristianismo pega é a transformação de uma pessoa que viveu uma vida que não era de acordo ali com a vontade de Deus, que decide mudar. É isso que o cristianismo pega. Rafa, mas eu não acredito que as pessoas mudam, eu não acredito nesse trem de santidade, eu não acredito em nada disso. Gente, eu como cristão, eu acredito, eu tenho que acreditar, e eu já vi muita mudança de vida assim, que as pessoas fizeram. Eu já vi um monte de coisa acontecer na vida cristã eu já vi pessoas sendo curadas, eu já orei por pessoas e as pessoas foram curadas, eu já vi demônio sendo expulso, já expulsei o demônio também da vida de outras pessoas também. Então, se eu vi o poder de Deus fazer isso, não é nada Deus mudar a cabeça de alguém concernente à visão de mundo que essa pessoa tem de vida sexual. É essa que é a questão, é isso que a gente precisa entender. Entendeu? Então, se eu vi Deus fazer essas coisas e eu creio que Deus é todo poderoso, ele é todo poderoso para isso também. Então,
essa que é a questão. Rafa, o que você acha? Você acha que o menino cristão ele deve namorar uma menina que teve um histórico desse? Eu acho que vai depender do caso. Como por um exemplo, como que ela tá hoje? Ela tá de fato arrependida de ter vivido todas essas questões? Né? Então vai depender ali do caso. Rafa, o que você acha de um menino cristão virgem que quer casar com uma menina virgem também? Eu acho que tá na liberdade dele, mas vai reduzir o leque. E ele não pode reclamar se o leque for reduzido. Inclusive eu tenho uma tirinha lá no Amigo Jesus que eu falo sobre isso. Você pode seguir lá no Instagram. Mas uma das coisas que eu quero para encerrar esse vídeo, porque senão vai estar muito grande, é que o que eu quero dizer é que no final das contas há uma transformação. Jesus transforma as pessoas. Na própria Bíblia a gente tem um exemplo que é da Raabe, que era uma prostituta. Não estou falando que a influência aqui ela era uma prostituta, mas era uma prostituta que se converteu, foi para o povo de Deus e casou com alguém do povo de Deus. Entendeu? Então, na Bíblia, a gente tem essas histórias, a gente tem histórias de homens que acabam casando com mulheres que talvez não tenham ali um histórico tão bacana, mas que entendem na restauração de Deus e decidem encarar isso como uma restauração de Deus. Mais uma das coisas que eu tenho para falar é justamente isso, que tem a ver aí com uma dos comentários que eu já vi aí no canal, né, e que eu decidi gravar esse vídeo para falar duas coisas. Primeiro, né, o crente ele tem como objetivo agradar Jesus. E segundo, Jesus muda as pessoas. Ah, mas eu não acredito. Ah, mas eu já vi. E eu acredito, eu tenho que acreditar porque eu acredito em Deus. Ah, mas se as pessoas voltarem a ser o que eu quero, aí foi da liberdade da pessoa. Entendeu? Mas uma das coisas que eu vejo é que Deus, ele muda as pessoas e as pessoas podem decidir ficar uma com as outras aí. E a terceira coisa que eu quero comentar é as consequências ruins da hipergamia. Beleza? Gente, esse vídeo ficou maior do que os outros, mas foi necessário. Se você gostou, segue aí a gente, se inscreva aí no nosso canal, tá? Se inscreva no nosso canal, comenta aí também, compartilha e tamo junto. Até a próxima.